Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, do Portal Baruch, YouTube, Facebook. Hoje estamos recebendo aqui o pessoal do coletivo Ato de Resistência, o Paulo Maeda e o Rafael Castro. Eles que estão com uma peça em cartaz, o documentário AI-5, uma reconstituição cênica. Pessoal, sejam bem-vindos à Rádio Baruch FM, aqui ao Portal Baruch. Antes da gente entrar na peça, né, que vocês estão em cartaz no Arthur Azevedo, aqui no bairro da Moca, região leste de São Paulo, eu queria saber um pouquinho de vocês, do Paulo e do Rafael. Quando é que começou esse envolvimento com o teatro, com a arte, com a cultura? Quem que começa? Paulo? Pode ser? Pode. Particularmente, Afrânio, a minha mãe, ela é música, ela fez educação artística, então eu cresci num ambiente muito musical, muito artístico. Ela me levava em bibliotecas, em livrarias, em shows, em peças de teatro, então eu já tenho essa base desde criança. Então foi um passo muito óbvio, não que todos da minha família tenham gostado, é claro, mas foi um passo muito óbvio eu ter caminhado por esse lugar, assim. A princípio eu pensava muito em cinema, eu gostava muito de cinema, ainda gosto muito de cinema. Aos poucos eu fui me encantando por teatro, fui começando cursos de teatro, oficinas, a partir dos 14 anos, 15 anos, bem amador, em bibliotecas, em casas de cultura, e isso foi ganhando um tamanho maior, foi ficando cada vez mais importante para mim fazer essa troca com o público, esse diálogo com o espectador, né? Até que eu entrei numa faculdade de artes cênicas, educação artística, na verdade, e aí não parei mais. Daí em diante foi seguindo. Bacana. E o Rafael? Putz, a minha história é meio... assim, minha família nunca foi muito ligada a teatro e tal, cultura, sabe? Aquelas coisas mesmo de estar com acesso que a TV coloca pra você, e tá tudo certo, né? E aí, mas eu tenho uma tia que começou a fazer teatro, e aí eu comecei a me inspirar nela, sabe? Eu via que ela ia fazer as coisas e estava em cartaz e tal. E comecei a admirar bastante esse trabalho dela, via como trabalho já, e queria fazer teatro desde pequeno, só que era bem complicado, né? A família não acreditava que isso era legal, que a minha tia, coitada, era uma perdida e tal. E aí ela veio para São Paulo, e continuou, né, nessa área também fazer psicologia também, então, enfim, ela faz N coisas, hoje ela tem uma outra área de atuação, mas ela começou por aí, foi por aí que eu comecei a segui-la. E aí comecei a fazer teatro em BH, numa escola livre, enfim, né, a gente vai, como o Edu falou, a gente não para mais. E aí nem que seja teatro com amigos, você junta para ler um texto, você junta para criar alguma coisa, tudo em nome da arte mesmo. Então, e vim para São Paulo, porque eu sou de BH, né, não contei isso no início. Mas, e aí vim para São Paulo justamente porque aqui é um lugar onde tem um leque de oportunidades maior, né, para que você possa engajar em outras áreas da arte também. Não que em BH não tenha, mas aqui as pessoas se tratam mais pelo profissionalismo do que pela indicação, quem você conhece, enfim, né, lá os núcleos são muito fechados. Então aqui eu consegui encontrar esse outro lugar, né, esse nicho, e também comecei a me envolver com produção, e comecei a me envolver com outras áreas, não somente, né, ligadas ao teatro, mas que também tem relação. E enfim, acho que tudo isso vem para somar, e hoje a gente, né, usa tudo isso para estar aqui onde está agora, né, fazendo a produção, atuando, enfim. Bacana. E falando de referências, né, quando vocês começaram esse envolvimento com o teatro, quais foram as suas referências? E vocês, assim, já tinham uma noção, ou não, ou começavam a ter a noção de que, eu quero fazer teatro porque eu tenho uma mensagem, eu tenho um propósito, eu tenho isso ou não? Quando eu comecei a fazer teatro, Afrânio, é muito engraçado, quando eu era bem jovem, na adolescência, assim, pré-adolescência, eu tinha uma coisa que eu assistia um filme,
e eu queria fazer a profissão daquele filme. Eu assistia o Jurassic Park, eu quero ser paleontólogo. Eu assisti São Paulo 13, eu quero ser astronauta. E aí, na minha cabeça, bem ingênuo, eu pensei um momento, por que eu não posso ser ator? Que aí eu posso fazer todas as profissões que eu quiser. Depois, eu comecei a fazer teatro mais afinco. Surgiu uma coisa na minha cabeça que era muito, eu quero falar. Eu preciso falar, é um espaço de fala. Tem muitas angústias, muitas coisas, eu preciso falar de alguma maneira. Então o teatro virou esse espaço de fala. Isso já fazendo teatro profissionalmente. Uns bons anos atrás, eu também mudei esse lugar, porque a fala, ela tem um vetor só, né? E aí me pareceu mais interessante o teatro, que é o diálogo com o espectador, o diálogo com a pessoa, do que só um caminho, sabe? Uma coisa que é uma troca. De referência, a gente vai, no decorrer da profissão, pegando várias, né? No início, eu lembro que um dos meus primeiros professores de teatro, ele falava muito de Brecht. Então, desde cara, com 15, 16 anos, eu tinha um cara que vinha e me colocava Brecht o tempo todo. Augusto Boal, Fernando Peixoto. Aí veio o outro e me fala assim, olha, já leu esses textos aqui de um cara super simples, super simpático, chamado Shakespeare? E aí Shakespeare virou um cara na minha vida, né? Para muitos. Sim. Fora todos os grandes dramaturgos e dramaturgas, né? Mundiais e nacionais. Aqueles que as pessoas não conhecem tanto, aqueles que as pessoas conhecem. Atores, encenadores como Grotowski, Peter Brook, pessoas que ainda estão vivas, pessoas que já morreram. Tudo vai virando referência nesse caldeirão, né? E a gente vai se aproveitando do século XXI, a gente vai pegando cada uma das coisas e vai misturando. Um cara chamado Sarrazaki, ele fala que o teatro hoje é essa colcha de retalhos. Não pode falar que é só isso ou só aquilo, é só épico, é só político, é só realista. Ele é uma mistura de coisas, porque a gente está numa época de fragmentos e de mistura de coisas. E você, Rafael, alguma referência forte para você no início? Sim, não, isso, no início foi a minha tia, né, a Nana de Castro, enfim, que me deu esse impulsionamento. E aí eu entrei na escola de um professor enfim, ele é dramaturgo também, diretor de teatro lá em BH, que é o Luiz Paixão. Ele tem um teatro que é bastante político, e foi o primeiro contato que eu tive com teatro político, né, assim, e referência do Brecht fortíssima, né, de pesquisa de movimentos, de pesquisa de métodos de atuação, né, no Stanislavski, Grotowski, e aí, mas o Brecht era o mais forte, né, com ele, inclusive até hoje e aí... É um teatro que me interessa mais, porque é o teatro que fala aquilo que precisa. Mostra que estamos encenando, estamos fazendo uma peça, mas isso é a realidade. Isso aqui é o que você precisa abrir os olhos para entender. O teatro comercial nunca foi muito a minha pegada, a minha referência, sabe? Não tenho nada contra o teatro comercial, mas eu, Rafael, não me sinto transformador nem transformado fazendo um teatro que as pessoas vão lá, assistem, riem, batem palma, aplaudem de pé para qualquer coisa hoje, mas e vão para casa sem ter um incômodo. E esses autores, esses encenadores que causam incômodo, que mostram pra gente que não tá tudo certo, sabe? Não tá... enfim, tem coisas a mais para serem exploradas. Por exemplo, o Artaud, por exemplo, é um também que é muito provocador. E aqui no Brasil nós temos, né, os dramaturgos, tem o Plínio Marcos, que faz teatro de provocação também muito forte. Eu fiz uma pesquisa uma vez sobre o Marcelino Freire, que também é um autor, né, não necessariamente teatral, mas ele escreve contos e ele alcança lugares que a gente às vezes não viveu, a gente não chegou ali, e a gente precisa saber desses lugares, a gente precisa entender eles, não necessariamente se apropriar, mas entender, abraçar esses lugares, né, e trazer para o teatro. E o teatro é uma arte que ela é muito safa, né, porque ela pega todas as outras e consegue fazer essa mistura, essa miscelânea, e transformar
não sei, no espetáculo, né? Que é o que a gente chama quando está pronta. E então eu acho que é isso, sabe? Assim, a referência maior que eu tenho é realmente comunicar para as pessoas, falar com elas, principalmente nessa peça, o que a gente bastante faz, né?